Fala pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Se por acaso querer receber as mensagens, manda um 8161 99119 2421, irmão Alex, ou se inscreva no canal, beleza? Pessoal, nós estamos falando aqui sobre inspiração da Bíblia. Interessante, esse é o vídeo parte 6, já falamos bastante sobre o assunto. E nós vamos falar mais, que é algo bastante interessante e a gente tem que entender, né? É por isso que o nome do canal é Em Busca da Verdade. Vamos lá então. Essas tentativas representavam todas as tentativas de atualizar o conceito de inerrância. As modernas ciências históricas e naturais, ciências que haviam tornado impossível a defesa da infiabilidade homogênea e oracular da Bíblia, a exegese moderna não procura mais uma fórmula tão simples e global, mas é de parecer que cada problema deve ser resolvido no próprio contexto específico. Como quer que seja, emergiram desses estudos exegéticos certos principais gerais que regulam a análise desses problemas. É interessante, pessoal, que nós temos que tomar muito cuidado com esses estudos modernos, né? Principalmente ainda quem não é convertido verdadeiramente, quem ainda não tem uma mente transformada. Porque eu conheço muitas pessoas que abandonaram a fé depois de ter estudado sobre alguns teólogos modernos, que eles começam a desacreditar tudo o que acontece, tudo que está na Bíblia. E a Bíblia é um livro de testemunhos, narra a história dos irmãos do passado, narra a história de Jesus. Isso já foi atestado por outras pessoas, né? E é interessante que muitas coisas que aconteceu naquele período acontecem nos dias atuais. As coisas se repetem. Vamos lá então. A palavra da Bíblia são sempre verdadeiras no significado no qual o autor humano as transmitiu. E somente nesse significado, para termos a certeza desse significado, faz-se necessário conhecer perfeitamente os modos de pensar e de falar dos escritos bíblicos. Cumprir distinguir o homem falível do escritor infalível. O homem pode possuir crenças erradas que, por certas das vezes, poderão manifestar-se. A inerrância significa que tais crenças erradas não são afirmadas e não que estejam ausentes. A inerrância deve ser compreendida em termos de uso linguístico humano habitual. A Bíblia emprega a linguagem popular, não técnica, empregada paradoxal, aproximações, narrativas amplas, relatos anacrônicos, citações inexatas, folclore, lendas e mitos. A inerrância deve ter presentes em mentalidade oriental e o caráter das línguas semitas. A linguagem oriental não é metafísica nem dialética. O hebraico é incapaz de sustentar um pensamento abstrato e distinguir sutis. Suas proporções possuem todas o mesmo valor literário, sem nuances. É interessante aqui, pessoal, teve uma época que alguém falou assim, não, o hebraico é uma palavra, é um idioma morto. Não, o hebraico é falado hoje. Em Israel, o povo usa o hebraico. Ele continua sendo falado, né? E tem muita gente que fala que algumas passagens do Antigo Testamento é mito, é folclore, né? O Antigo Testamento, para o povo de Israel, ele é extremamente aceito como verdade. Já
eu, né, eu vejo que muitas coisas ali coisas, né, da história, é a história do povo de Israel. Ele conta a história. E eu vejo algo muito verdadeiro, porque nada é impossível para o Eterno. Nada é impossível. A inerrância deve ser concebida em termos de forma literários. A inerrância deve ser concebida nos termos do estilo pessoal dos escritores. Nem sempre o escritor visa falar das coisas como são em si mesma. Por consequente, às vezes as coisas são descritas segundo o seu aspecto exterior. Outras vezes usam-se indicações comuns inexatas. Dão-se conselhos válidos somente no contexto particular. Usa-se o argumento de hominis. Numa palavra, encontra-se na Bíblia todas as realidades do discurso comum. Né? Interessante, vamos terminar aqui, mas vamos falar do Novo Testamento. Ali você vê, sério mesmo, que ela está sendo direcionada, a carta está sendo direcionada. Tem cartas que são direcionadas para pessoas específicas, né? E colocou ali na Bíblia. Né? Então, ao meu ver, é para que nós venhamos ter conhecimento das informações ali, da história do que aconteceu no passado. Beleza? Então, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não venha fazer da Bíblia, né, um livro sagrado, um livro que não tem erro, que nem aqui está falando das, né? Então, pode ser que alguém dê uma orientação ali que vai servir para aquele momento, que para hoje não serve, porque nós estamos em outro, né, em outro mundo, em outra cultura totalmente diferente. Então, até isso aí a gente tem que, né, tomar cuidado para que nós não venhamos pegar ela e tentar aplicar ela da forma hoje, do jeito que foi orientado naquele momento, lá atrás, 2000 anos atrás, e tentar orientar da mesma forma hoje. Vai dar problema. Relacionamento, casamento é totalmente diferente do que tinha naquela época. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado para a gente não estar até errando. Então sempre é bom buscar uma orientação, orar e pedir uma orientação do Eterno. Beleza? Fique na paz. Um abraço do irmão Alex.